todos, meu nome é Fabiana, eu sou instrutora do Instituto Gnosis Brasil e com muita alegria hoje iniciamos uma série de pequenos vídeos a respeito do trabalho espiritual da mulher. Pois é, como vocês que já conhecem o canal, conhecem o Instituto, já devem estar familiarizados, a Gnosis por si só significa conhecimento. Essa palavra significa conhecimento, de etimologia grega. Mas qual tipo de conhecimento? Conhecimento interior e não aquele conhecimento de tipo intelectual que nutre a nossa mente de informações, e sim conhecimento que faz com que o ser humano seja capaz de extrair de dentro de si a verdade a respeito da vida, a verdade a respeito do universo, a verdade a respeito de todos os mistérios que envolvem a vida, a morte, o nosso próprio caminho como essência, como alma. Aquilo que hoje em dia, pela nossa condição humana, nós simplesmente não nos lembramos, né? A Gnosis por si é uma escola de autoconhecimento, para então termos um conceito, uma definição. E segundo Samael Aun Weor, que tipo de autoconhecimento é esse, né? Nós temos aí inúmeras escolas de autoconhecimento hoje em dia, porém que tratam de um autoconhecimento no nível talvez um pouquinho mais superficial, não no sentido pejorativo, mas no sentido de descobrir as potencialidades que vão servir para uma vida prática, para uma vida profissional, para uma vida de relações, que tudo isso é também o autoconhecimento que nós tratamos. Porém, segundo então agora Samael Aun Weor, que é o organizador do conhecimento gnóstico nessa época, esse autoconhecimento é o desenvolvimento harmonioso das infinitas possibilidades latentes que nós encontramos dentro de nós mesmos. Ou seja, isso nos leva a refletir que temos possibilidades que são latentes, ou seja, são embrionárias, podem ser desenvolvidas, porém que nós não temos acesso a elas, nós não conhecemos. O ser humano, por definição, inclusive bíblica, das escrituras sagradas, foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém essa é uma realidade que para nós é difícil conceber e assimilar, pois cada um sabe o nível interior em que se encontra. Pelo menos um pouquinho a gente sabe que está distante dessa perfeição divina. Porém, sim, nós temos essa constituição, só que nos encontramos desconectadas dela. E falando já especificamente da mulher, todas as formas de vida que existem do universo, de todos os universos, das galáxias, dos planetas, da natureza do nosso planeta, todas foram criadas a partir de 3 forças. A vida em si existe a partir de 3 forças. Uma positiva, uma masculina e uma neutra, que concilia essas outras 2 forças. Ou uma feminina, uma masculina e uma neutra. Ou uma ativa, outra receptiva e outra neutra. Como quisermos interpretar. Essas 3 forças unidas deram origem à vida do universo, do cosmos. O cosmos foi gestado num grande ventre. O ventre do que nós conhecemos no esoterismo, da mãe cósmica, essa mãe universal, essa mãe que é a parte feminina de Deus. Deus enquanto criador, enquanto essa energia que deu vida a tudo, que organiza o universo, que cada um chama como queira. Esse Deus tem uma parte feminina que empresta ao seu útero para que as formas de vida sejam gestadas. Então o universo foi gestado no ventre da mãe cósmica. Essa força vai se desdobrando ao longo que a natureza vai se manifestando em outros planos. Temos o ventre da mãe natureza. Essa própria mãe natureza deu origem à vida como nós conhecemos aqui no nosso planeta, então. Todas as formas vegetais, animais, as águas, os elementos, todos foram gestados nesse ventre da mãe natureza. Inclusive nós, seres humanos. E todo ser humano é gestado também num ventre materno, visto que a ciência já encontrou formas de produzir a vida em laboratório, parcialmente. Tem como se congelar um óvulo, tem como se congelar um espermatozoide, tem como unir esses dois elementos, porém o que é insubstituível, que a ciência não conseguiu e provavelmente nunca vai conseguir simular artificialmente? O útero.
Sabem por quê? Porque o útero é sagrado. Ele é a pura representação desse eterno feminino cristalizado na mulher. Ali acontece o milagre da vida, pois é o único momento em que um homem e uma mulher se aproximam, então, desse Deus, de serem deuses, é quando são capazes de produzir a vida. Um homem e uma mulher, uma força neutra, que é esse amor, essa atração, reúnem esse masculino e esse feminino para criar vida dentro de um útero. Então, dessa forma, nós podemos entender que a mulher é o desdobramento desse eterno feminino. Esse útero é a pura representação desse eterno feminino e ele é capaz de criar vida física e vida espiritual. E a mulher, então, ela é a responsável por criar uma sociedade. Se formos pensar no aspecto literal dessas gestações físicas, pois é ela que dá vida a todas as pessoas que existem, seja homem, seja mulher, todos nascem do ventre de uma mãe, certo? Então a mulher é a que cria a sociedade. Porém, a mulher também é aquela que alimenta essa criação com o seu seio, com o seu leite materno. Tanto que isso é tão divino e tão sagrado que essa representação do eterno feminino se deu em todas as culturas sábias. Esse eterno feminino foi representado como Ísis na mitologia grega, na mitologia egípcia, como Atena ou Minerva na mitologia grega, como Maia, como Stella Maris, como Tonantzin. Esse eterno feminino foi representado em inúmeras culturas e na maioria delas é representado como Virgem Maria, né? É representado por uma mulher dando seu seio a um bebê, que é esse Cristo, o Filho. A Trindade é representada no cristianismo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Também em outras culturas, de outras formas, né? Mas essa Trindade divina, essas três forças da criação também estão representadas em inúmeras culturas. E tudo na natureza parte dessas três forças. Então, como a mulher ela é a responsável por carregar esses princípios do eterno feminino quando falamos da vida humana, ela também vem dotada de capacidades especiais que sejam capazes de educar uma sociedade, de organizar uma sociedade. Ela vem dotada de um amor que é inato, que é latente, que ela recebe essa força do cosmos para que ela seja capaz de amar essas criações. Ela vem dotada de valores e forças cósmicas, como a justiça. A mulher é aquela que é capaz de equilibrar a misericórdia e a justiça por natureza. Ela vem dotada de força, porque ela precisa aguentar todo tipo de intempéries e adversidades e ainda assim se manter firme. Ela vem dotada de uma capacidade de liderar, ela vem dotada de uma capacidade de gerir. E essas todas são forças que são outorgadas à mulher para que ela cumpra o seu papel como mulher nessa terceira dimensão. Porém, infelizmente, pelo afastamento desses princípios divinos que a humanidade foi sofrendo essa degeneração ao longo dos séculos, milênios e das raças que foram povoando o nosso planeta, essa raça foi se degenerando. Esse afastamento dos princípios também faz com que se percam os poderes. Então a mulher foi perdendo esses poderes, por isso que talvez nós mulheres não nos reconheçamos quando nos damos conta dessa realidade e ouvimos falar que nós temos todas essas capacidades e que tem muita lógica se analisarmos de uma forma muito lógica enquanto desdobramento da vida e o papel da mulher no mundo, né? E justamente por isso, o trabalho espiritual da mulher, que significa essa reconexão com a sua parte superior, sua parte divina, sua essência, com esse despertar da consciência, para a mulher tem muitas peculiaridades. Para o homem também, mas nós vamos tratar especificamente do trabalho espiritual da mulher e de todos os desafios e os aspectos principais que regem esse trabalho. Claro, são vídeos curtos, são apenas inspirações que nós buscaremos trazer para que cada uma se sinta inspirada a seguir com esses estudos e a se desenvolver essas capacidades que cada uma de nós carrega dentro de si, desenvolver esses princípios divinos, esses princípios outorgados pelo eterno feminino só para nós, para que nós possamos representar essa deusa
para que nós possamos ser essas guerreiras e essas santas, no sentido de pureza interior. Não de um puritanismo desse que a gente vê por aí, que não soa até muito bem, né? Mas dessa pureza de alma, que nós possamos desenvolver os nossos valores interiores natos que nós temos dentro de nós. Basta que nós saibamos acessar e desenvolver essas capacidades. Então, ao longo desses vídeos, nós vamos tratar de alguns aspectos do trabalho espiritual. Vou citar, por exemplo, a mente. Vamos começar falando do controle da mente, para que sejamos capazes de mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de atuar, de uma forma que a gente vá preparando essa mente para receber as informações vindas da nossa parte mais elevada, que hoje não consegue se comunicar com a gente por conta da forma como a nossa mente trabalha. Tão atribulada, tão cheia de pensamentos, nos domina. Nós não conseguimos controlar nossa mente. Quando essa mente passar a ser passiva e nós consigamos mudar nossa forma de pensar, sim, nós vamos ter um terreno preparado para receber essas sementes divinas. Vamos falar das emoções e dos estados interiores versus os eventos da vida, porque o trabalho espiritual acontece na vida, né? Hoje em dia não exige que nós vamos para uma montanha e passemos o resto da vida lá meditando, longe de tudo. Claro, é possível e sim, conseguimos atingir estados, como inclusive existem muitas correntes espirituais, orientais e outras que têm essas práticas, e sim é possível naquele momento estar mais conectado com forças divinas, porém não encarnar essas forças, que é o que nós queremos na gnose, despertar essa consciência de uma vez por todas. Vamos falar do trabalho psicológico interior, individual de cada uma de nós. Vamos falar da parte mística, da integração com esse divino, como ocorre e como conseguir essa integração com esse divino. Para isso também vamos falar de práticas espirituais, da meditação e de outras práticas que vão também preparando o nosso corpo para ir se conectando e encarnando essas forças e vibrando de uma forma a receber esse espírito, essa alma que nós buscamos nos conectar. E por fim vamos falar também da saúde da mulher, do corpo, já que esse é a nossa ferramenta para trabalhar, é o nosso corpo físico. Então ele precisa também estar acorde com essas exigências do trabalho espiritual. Que tenhamos um corpo físico, tem uma gatinha aqui querendo participar do vídeo, viu? O feminino sempre presente. Que nós possamos ter um corpo físico capaz de responder às exigências dessa obra. Para isso também tem muitos cuidados que nós precisamos tomar e principalmente conhecer a nossa constituição física. Bom, então esse é um vídeo introdutório, um pouquinho mais longo, talvez, não sabemos como vão ser os outros. Convidamos a vocês a estarem atentas, pois semanalmente será lançado um dos vídeos dessa série. Espero que gostem e espero que se sintam inspiradas a se conhecer e a se desenvolver. Um abraço!